Concurseira, concurseira, é uma honra ter você por aqui. A gente vai trabalhar agora esse livro muito importante que está na sua bibliografia. Por que avaliar? Como avaliar? É um livro que tem as suas especificidades, né? É um livro feito pela Ilza Martins Santana. A gente está usando aqui o livro da 17ª edição como referência. Vai depender do seu edital, né? Se ele vai estar usando essa referência, né? Eu tenho aqui a 9ª edição, ó, um livro bem antiguinho, né? Que muda pouca coisa. Eu quero que você faça o seguinte agora. Pegue os materiais que estão disponíveis aqui no canto inferior, em algum canto aqui embaixo na plataforma. A gente está falando de slides, a gente está falando do próprio livro, né, para que você possa também otimizar o seu estudo. Mas a gente vai trabalhar esse livro ponto a ponto. Após a vinheta, a gente começa a abordar, fazer uma breve introdução sobre esse livro. Enquanto isso, você vai seguindo as nossas redes sociais. Não deixe de fazer isso, porque assim você nos ajuda a chegar mais longe, tá bom? Quando você segue lá, comenta, você automaticamente está fazendo com que o mentorizar chegue a outras pessoas que ainda não conhecem. Se você faz a preparação para a Marinha do Brasil, não deixe de comentar lá como está sendo na nossa comunidade, na plataforma, né? E também no nosso Instagram, como está sendo essa experiência para você. É sempre bom, né, para a galera que não conhece, né, esse concurso, saber como é que está sendo aqui a experiência do mentorizar. É um projeto que eu faço com muito carinho, com muito gosto. Eu tenho aí a pretensão, uma pretensão alvissareira, né, de pegar todas as vagas da Marinha do Brasil. É isso mesmo. O nosso projeto foi construído com muita objetividade, com muita radiografia do conteúdo, para que com o conhecimento que você vai abordar aqui, né, ao longo da sua preparação, você vai encontrando, né, a gente vai abordando aqui também, você vai com certeza se sentir mais preparado para a sua prova, tá bom? Você vai abordando aí, né, no seu cantinho, e eu vou te explicando daqui, tá bom? É com muito carinho que a gente vai iniciar agora esse módulo. Não é um módulo difícil, eu considero como um módulo relativamente tranquilo, porque faz parte, né, do nosso trato pedagógico falar sobre avaliação. Então, eu vou chamar a vinheta e após a gente vai fazer uma breve introdução sobre esse livro aí. Vamos lá? Chama lá, diretor, vamos lá! É isso, gente. Vamos falar sobre esse livro que é muito relevante. Sempre tem uma questãozinha, vocês vão ver quantas questões estão aí na sua prova na Marinha do Brasil. E digo mais, questões que envolvem esse livro também podem aparecer em outros concursos, tá bom? Então você já seguiu as nossas redes sociais, então vamos falar sobre esse livro. Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. Eu chamo a atenção para essa informação de critérios e instrumentos que serão aí abordados. Tá? Tanto os critérios quanto os instrumentos serão abordados dentro dessa biografia, porque tem a ver com a forma, com que mecanismo a gente vai fazer a avaliação. Lembrando que a avaliação ela traz um aspecto mais dinâmico, enquanto o exame, a identificação, a verificação tem algo mais estanque ali. A autora é a Ilza Martins Santana, uma autora muito conhecida no campo educacional, né? Ela é graduada pelo Instituto de Educação de Porto, de Porto Alegre, na verdade, e pela Universidade do Rio Grande do Sul, né? Também é formada em Pedagogia, Direito, Planejamento do Ensino Superior. Ela foi professora estadual dos primeiros e segundo graus, aquilo que a gente entendia como primeiro e segundo grau, né? Ensino fundamental e ensino médio. Além de ter sido supervisora em ambos é, os trajetos ali, né? A gente está falando da etapa da educação básica, né? Do ensino fundamental e do ensino médio, na rede estadual de ensino. Ela lecionou e coordenou estágio, né, no ensino superior, lá em Porto Alegre. É, ela cursou o doutoramento em Portugal, por isso que eu falei Porto, né? Então, na Universidade de Açores, para ser mais específico, né? Dos Açores. Então, ela tem uma trajetória acadêmica que vai para além do aspecto nacional. Uma professora muito bem reconhecida, tá? Mas ela traz lá na sua introdução a ideia de avaliação escolar, que é um termômetro que permite confirmar o estado em que se encontram os elementos envolvidos no contexto. Perceba que aqui ela está dizendo que a avaliação é, antes de tudo, um termômetro. Ela é a forma como você consegue identificar, né, encontrar ali elementos que estão envolvidos com todo um contexto, com toda a conjuntura pedagógica.
Pego então da avaliação, ela tem um papel altamente significativo na educação. Gente, muito se fala sobre a avaliação, né? Então, muitas das vezes a gente centra a nossa prática pedagógica naquilo que a gente considera como uma avaliação. E o que a gente faz não é uma avaliação. Infelizmente, a gente acaba fazendo um exame, né, uma identificação, uma verificação e não uma avaliação. Eu chamo atenção para isso porque a ideia de avaliação, gente, ela é fundamental para a gente poder entender. Opa, calma aí, diretor, calma aí. É o que está rolando aí? Tá vindo intervalo? Calma aí, a gente já vai daqui a pouquinho liberar o intervalo. Calma, gente. Esse vídeo aqui é um vídeo bem curto, né, que a gente vai só explicar basicamente como funciona esse livro aqui, tá bom? Então, a ideia é a gente trazer a avaliação escolar a partir do livro da Santana. Então, ela vai dizer que tem papel altamente significativo na educação, tanto que nos arriscamos a dizer que a avaliação é a alma do processo. Então, ela vai usar aqui duas metáforas, né, que a gente pode dizer: o termômetro e a ideia de alma. Perceba o quanto é importante aí a avaliação nesse sentido, tá bom? Então, a gente está aí entendendo dessa forma. E aí ela vai dizer que a avaliação deverá revelar, né, se o conteúdo sistematizado e a autoridade do saber do professor, né, com o intercâmbio, né, da experiência de vida, né, se esse saber até então construído e a capacidade de construir o conhecimento do aluno vai atingir o nível pretendido por ambos. Então, o que ela está querendo dizer para nós aqui? Né? Então, ela está querendo dizer o seguinte: de alguma forma, ela está querendo dizer que nessa perspectiva, né, que a gente está falando aqui, é, a avaliação ela faz com que a gente entenda se o nível pretendido foi atingido, né? Se esse nível ali até então esperado, né, ele realmente aconteceu. Né? Então a gente espera que de alguma forma, tá? De alguma forma, quando a gente aplica uma avaliação, esse aluno ali ele ele vai encontrar vai atingir aquilo que você traçou, né? A avaliação bem feita é isso, ela revela se aquele conteúdo, se a própria autoridade do professor nesse intercâmbio ali, ela se fez, né? Se o aluno realmente atingiu, porque esse é o objetivo final, que o aluno aprenda, né? Então ela vai dizer que as diferentes etapas da avaliação desempenham um papel decisivo e nenhuma delas exclui o avaliador. Perceba que aquela vai dizer que nenhuma delas exclui o avaliador e o avaliado, tá? Desse compromisso de ser seu próprio agente de decisão, né? E o responsável pelo processo educativo, tá? Então é nesse sentido que ela vai trabalhando aí, tá? Eu quero chamar a sua atenção que de repente você deve estar aqui acompanhando e não está vendo esses slides. Aqui embaixo, no canto direito, no canto esquerdo, mais ou menos onde você estiver vendo aí, tem um arquivo, tá? Para que você possa baixar esses slides aí, tá bom? E possivelmente também o próprio livro em PDF deve estar disponível para você também. Se você não tiver esse livro em PDF, não tem problema. Assista essa aula aqui e depois faça a leitura do livro. Então, pare e passo, ele vai acompanhando aquilo que a gente está trazendo. Inicialmente, essa bibliografia a gente está abordando aqui e te dando uma visão mais panorâmica, tá? No primeiro momento, a gente se depara com uma avaliação muito prognóstica, ou seja, pensando à frente, ou seja, detectando no aluno se o aluno se encontra na sala em que realmente deveria estar, ou seja, identificando a função ontológica da educação, como o Lucchesi também vai dizer, né, que é identificar a bagagem de conhecimento se está adequada, se está bem ajustada. Depois, quando a gente estudar os critérios e os instrumentos a partir daí usa Martins Santana, a gente vai ver se a avaliação está bem calibrada. Né? Então, isso significa dizer que o aluno ele deve ter pré-requisitos. Lá depois, mais para frente, a gente vai falar da avaliação diagnóstica. A gente vai tocar muito nesse tópico aqui dos pré-requisitos, né, para que tenha sucesso na etapa a qual vai cursar. É identificando essa bagagem, tá? Desses pré-requisitos que ele ali então tem, é que a gente vai verificar se esse aluno está em condições, né, dele acompanhar aquela turma ou não. Então, a posição relativa, né, determinada nessa questão aqui, ela irá fornecer dados quanto à aprendizagem ocorrida, ok? Domínio de conteúdos, processos mentais e, de alguma forma, o que eu acabei de falar aqui, né, de avaliação diagnóstica. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo a ideia de avaliação diagnóstica. Gente, eu gosto de chamar muita atenção sobre esse aspecto, porque às vezes o aluno não entende que é a perspectiva dessa avaliação diagnóstica aqui, tá? É uma função ontológica da avaliação diagnosticar, aquilo que está inerente ali, tá bom? E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, opa, sei demais.
Deixa eu botar a mesa aqui mais pra cá. Aí diz o seguinte, ó. Prática escolar libertadora, tá? É uma prática em que o aluno é liberto das amarras. Então, você pensar a educação nesse sentido aqui, que o aluno é liberto das amarras. Que amarras são essas? Né? A partir da avaliação, você vai tirando aquele medo de pensar, do medo de errar, do medo de ser, do medo de viver. É uma prática em que o educando não não precisará mais se defender, né, do professor e o professor rotular o aluno. Então, seria muito interessante se a gente tivesse essa prática aqui escolar libertadora. É uma utopia, um sonho, uma quimera, um sonho? Muitas das vezes é, né? Professores mais progressistas, mais sonhadores, imaginam a avaliação dessa forma. Na prática, o que acontece, infelizmente, não é isso, né? Então, nem tudo pode ser medido, mas tudo pode ser avaliado. Essa é uma expressão interessante que a Ilza Martins Santana traz para nós, tá? Nem tudo pode ser medido, mas tudo pode ser avaliado. Então, classificação, perceba que aqui ela traz o elemento da ideia de classificação, ordenação mesmo, tá? Ocorrerá conforme regras que deverão ser o mais logicamente aceitável. E mesmo assim, critérios pessoais estarão presentes. Sempre tem uma subjetividade no que diz respeito à avaliação. É isso que ela está dizendo para nós ali. No caso específico do rendimento, é importante um reconhecimento sobre as notas, os scores atribuídos, né? Ou seja, aquilo que é nota 10, aquele aluno que é nota 9, aquele aluno que é nota 8. Então, ele está falando aqui dos scores, né? Dos scores ou dos pontos, da pontuação, né? Das notas. Em outras palavras, ele está falando de notas. Vamos falar português, né, que fica melhor. Aqui, ó, as notas, tá? Então, ele está discorrendo aqui, né, o nosso texto. Na verdade, a gente está falando da Ilza Martins Santana. Então, a Ilza Martins Santana está nos convocando para pensar sobre o rendimento. Então, o que é score, né? Ou score, né? Dependendo de como você queira falar aí. Seria o resultado alcançado. A gente está falando de um resultado no determinado teste. Então é a nossa conhecida pontuação, que muitas das vezes é chamada de nota. Ou outro objetivo, outro tipo de avaliação por contagem e descontagem de pontos, ou seja, você vai ali definindo o que o aluno está pontuando ou não. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo para nós, tá? Então, ele sinaliza para nós ali que essa pontuação ela vai nesse sentido, tá? Então ela vai trazer para nós essa lógica, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Aí ela vai dizendo para nós essa ideia de pontuação, de score, né? Então vamos ver o que ela vai apontando aqui para nós. Entre os grandes motivos do fracasso escolar, a gente pode elencar, né, o estado emocional do aluno ou do professor. A perspectiva emocional, gente, ela vai impactar na perspectiva da avaliação também, né? Então, a clareza de como é redigida cada questão, muitas vezes você acha que o aluno está indo mal na prova, mas na verdade a questão está mal redigida, ela está truncada, está difícil de entender. A forma de análise dos resultados, às vezes essa análise não está bem elaborada, muito bem refinada. A falta de conhecimento do mestre de como construir itens de acordo com os níveis mentais trabalhados. Às vezes o professor ele não adequa muito bem, né? Então, perceba que aqui, gente, pode ter uma questão de prova, tá? Entre os grandes motivos do fracasso escolar, segundo Ilza Martins Santana, no livro tal, qual que não é? Aí coloca essas opções aí. Marinha gosta de fazer as questões assim, tá? Fique ligado nisso aí. A comprovação se o conteúdo da prova está de acordo com os objetivos. Comprovação se o conteúdo da prova está de acordo com os objetivos. Isso também está entre os grandes motivos que podem elencar ali. A comprovação se o conteúdo da prova está de acordo com os objetivos educacionais, né? Então, isso também pode aparecer. Para concluir essa breve introdução, o maior e melhor investimento que podemos fazer na vida é investir na transformação da consciência através da construção do conhecimento. Então, ela sinaliza para nós que essa perspectiva, essa virada de chave, ela é fundamental para a gente poder entender que a educação é um sinônimo de fé, de amor, né, de crer no indivíduo, né, de pensar na ação, na participação, na transformação. Olha quanto que ela usa aqui, né? Problematização, criação, sabedoria. Então, é todo esse movimento aqui, é um sinônimo de tudo isso, de positividade, de crença mesmo na transformação. E aí, a gente encerra esse bloco nosso aqui com muito carinho, com muita certeza de que, inicialmente, você já consegue, né, ter uma noção rápida ali sobre o livro que a gente está trabalhando, tá? Então, o objetivo da gente foi
apresentar para você, né, o material, apresentar para você esse livro, e aí quando a gente voltar na aula 2 a gente já vai trabalhar, né, de fato, as perspectivas estão presentes nesse livro, sempre sinalizando aquilo que tem de mais importante, né, que a banca da Marinha pode cobrar nesse concurso que você vai fazer, e é tão difícil. Esse livro aparece aí como uma referência clássica entre os editais ao longo, né, dos diversos anos aí, tá bom? Lembrando que essa aula ela também compreende questões, então você vá pensando aí em como a gente vai poder cobrar esse conteúdo de você, porque já já, lá pelo finalzinho, a gente vai encontrar aí questões e você vai ter que pensar um pouquinho para poder responder, porque ao longo da aula eu vou te dando pistas, mas nem tudo fica aqui como uma resposta já dada. A gente vai dar o conteúdo, mas você precisa pensar um pouco. Muitas das vezes você vai precisar recuperar aquilo que eu passei muito rápido, né? A aula vai estar aqui, o material vai estar aqui, mas na hora da prova você vai ter que aglomerar 40 livros. Então é importante que você faça revisões, que você retome os conteúdos, isso até para que você massifique esse conteúdo, né, desse livro que é tão importante, tá bom? A gente se vê, né, na próxima aula e foi muito bom estar com você aqui e até a próxima.